Boa tarde, pessoal. Continuando nossa aula. Essa aqui é a terceira parte da aula. Eu acho que ainda vou gravar mais umas duas partes ainda para vocês, umas duas ou três. Aí depois que eu terminar de gravar aqui, eu vou ver o tamanho que ficou tudo isso e aí eu distribuo o que vocês vão fazer de atividade hoje, tá? Mas por enquanto eu gostaria que vocês copiassem todo esse conteúdo e compreendessem ele aqui, tá certo? E se porventura surgissem dúvidas, vocês podem me perguntar tanto no grupo como no WhatsApp no privado, tá bom? Só retomando o vídeo que eu gravei e mandei para vocês mais cedo, na hora do almoço, né? Sobre a burocracia, que foi o item 2.2, né? Só lembrando, nós estamos falando de um contexto histórico, como é que a administração chegou no que ela é hoje, tá certo? E aí no item 2.2 nós estamos falando da burocracia, que burocracia em si não é algo ruim, a burocracia é bom, que ela significa que é passo a passo, tá certo? E aí eu expliquei o que era no vídeo passado e aqui eu fiquei de dar mais 4 tópicos dentro da burocracia. Então a burocracia serve em qual sentido? Para determinar normas que são impessoais, racionalmente definidas. Então, ou seja, para se criar uma burocracia, para se criar um processo, não é porque eu acho que deve ou porque eu acho que é mais bonito assim fazer assim, tá? E sim são normas impessoais, nós não pensamos nas pessoas, pensamos no processo. E ele é racionalmente, então é pensado. Como que deve ser feito isso? A primeira etapa a gente faz isso, a segunda etapa faz aquilo, a terceira etapa faz aquilo, porque se fazer assim, 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 vai dar certo no final. Isso que é o racionalmente pensado, tá certo? Normalmente, uma burocracia ela é criada assim, ó, cria-se uma etapa. Aí daqui a pouquinho percebe-se que tem necessidade de criar mais uma, aí cria-se mais outra etapa, e aí vai criando. Então, aos poucos, essa burocracia vai aumentando, tá? Mas lembre-se, burocracia é bom, significa que é organizado, significa que é sequência das coisas, tá certo? O que acontece demais da conta que é ruim, né, deixando bem frisado aqui, ó, é que às vezes, dentro do processo, dentro dessa burocracia, dentro dessa etapa por etapa, uma pessoa ou outra, um setor ou outro, não leva muito a sério, e enrola, demora e faz atrasar o procedimento, tá? Mas cada etapa tem o seu porquê, tem o seu pra quê. Não é simplesmente para chegar e carimbar, tá? Tem todo um porquê e um pra quê ali, tá certo? Outra coisa, a burocracia serve para dar poder, porque ela tem uma autoridade técnica. Vamos pensar aqui numa burocracia na hora de montar um equipamento eletrônico, lá dentro da indústria, né? Primeiro faz isso, depois faz aquilo outro, depois faz aquilo outro. Primeiro tem que fazer isso para não queimar nenhuma placa nem nada para dar certo aquilo. Então essa autoridade técnica é o que diz o seguinte, ó, a ordem, o procedimento de se fazer é assim. Se fazer isso aqui primeiro, vai queimar, vai destruir, vai explodir, não vai dar certo, vai dar erro, tá certo? E essa autoridade técnica é que ela diz o seguinte, ó, precisa primeiro fazer-se uma cotação, essa cotação é um orçamento, né? Essa cotação, esse orçamento gera um número de protocolo, para esse protocolo passar para o cadastramento da empresa, para depois gerar o pedido de compra, para depois emitir a nota, para depois faturar e depois pagar. Então não tem como pagar para depois acontecer tudo isso, né? Então a autoridade técnica é porque ela diz como que realmente deve ser feito. Ela tem autoridade para dizer isso, tá certo? E justiça na lei. Eu não sei se foi para vocês que eu falei ou não, mas se foi ou não foi eu vou comentar aqui de novo. Basicamente, lei é o que já está pronto, tá? E essas leis, elas são feitas pelo poder público. E esse poder público é dividido em três esferas. A esfera executivo, legislativo e o judiciário. Então o poder público é dividido em 3 etapas. Executivo, legislativo e judiciário. O judiciário é a justiça. Então, o que seria essa justiça na lei? Basicamente essa justiça aqui, ó, ela vai cumprir o que esse poder público aqui, ó, decidiu. Só que o executivo não tem poder de decisão, ele tem poder de execução. Quem decide as coisas é o legislativo, tá? Seja o legislativo em esfera municipal, que é os vereadores, seja o legislativo em forma estadual, que é os deputados estaduais, e seja o legislativo de forma federal, que é os deputados federais e senadores que formam o Congresso Nacional, né? Então, eles que criam as diversas leis, dando autonomia para diversas coisas, né? Então, depois que se faz essas leis aqui, ó, aí a justiça simplesmente ela faz cumprir essa lei, tá? Por isso que é muito comum a gente ouvir a expressão seguinte: eu estou aqui para fazer justiça, eu estou aqui para fazer cumprir a lei. Não foi eu que fiz a lei, enfim, né? É uma frase normalmente utilizada por fiscais.
Então a justiça na lei, a justiça ela é embasada especificamente na lei. Então quando você faz essa lei aqui, ó, ela é nos dois parâmetros. Ela é no parâmetro legal, de que o processo burocrático tem que ser dentro da lei, e que quando se cria esse processo burocrático se torna uma lei dentro da empresa, se torna um processo que deve ser seguido, tá? E por fim, o último item aqui dentro do 2.2, que é sobre burocracia, é a meritocracia. Meritocracia porque vem de mérito, né? Então, ou seja, as coisas têm que ser de forma meritocrata, né? Tanto os setores como as pessoas têm que ir conquistando o mérito daquilo ali. Então, se você tem uma cotação de um produto de 3 cotações, por exemplo, se esse aqui não tem um bom preço, mas é meu amigo, nossa, mas é tão legal. Não, mas dentro da meritocracia, ele não tem o mérito de levar a compra. Quem tem o mérito é quem tem o menor preço. Esse aqui demora 30 dias para chegar, esse aqui chega amanhã, né? Aí vai levar outra prioridade. Qual que é a prioridade? O prazo ou o preço? É o preço, então vai comprar do outro. Mas eu queria que chegasse amanhã. Não, mas aí o mérito é dado para o prazo, não é pelo valor. Enfim, então são regras que dentro da empresa isso aqui vai se criando, tá certo? Tanto no poder público como no poder privado, para padronizar como é que vai ser feita a administração da empresa em todos os setores, tá bom, pessoal? Seguindo, agora partindo para outro assunto, né? O item 2.3, que é a teoria das estruturas. Cada indivíduo tem sua função dentro do todo. Esse todo aqui, ó, é dentro da empresa. Cada indivíduo tem sua função dentro da empresa. E as atividades e essas relações que um interage com o outro, o setor interage com o outro setor, é o que representa essa estrutura. E aqui eu trouxe um desenho para vocês aqui sobre a pirâmide estrutural de uma empresa. Qualquer tipo de empresa, pode ser pública ou privada, qualquer tipo de empresa que for, ela pode ser uma empresa, pessoal, que tenha 2 funcionários, pode ser uma empresa que tenha 3 funcionários, não importa, ou pode ser que tenha 1 milhão de funcionários. Elas têm essa estrutura aqui, ó, que é o estratégico, o tático e o operacional. O estratégico, como o próprio nome já diz, ele vem de estratégias. É esse aqui que indica o norte, deve ser feito isso, dessa maneira, né? O tático é quem gerencia essas ordens vindas de cima para baixo. Então esse tático é quem está no meio, no intermediário. É o gerente, é o coordenador, é o supervisor, é o líder, é o feitor, né? E por fim, a mão de obra operacional, que é o que faz acontecer, tá certo? Então aí eu digo para vocês uma pergunta para ficar no ar. Qual dos 3 que é mais importante? O estratégico, o tático ou o operacional? Muitos diriam o seguinte, o estratégico é mais importante. Ou outros diriam, não, o operacional é mais importante. Eles que botam a mão na massa. E outros diriam, não, o tático é melhor. Porque o tático é ele que vai ensinar o pessoal a fazer, ele que vai coordenar, vai cobrar. Ok. A resposta correta é nenhum dos 3. Esse aqui é o que faz o investimento. Esse aqui é o que delimita como é que vai ser o norte e o limite das ações. Esse aqui coordena essas ações que ele planejou. E esse aqui faz. Tá, eu quero dizer para vocês que não existe nenhum nível dos 3 mais importante do que o outro. O que existe é um ciclo operacional e um ciclo estratégico que se torna em algo operacional para fazer acontecer alguma coisa. Ou seja, em outras palavras, administrar, pessoal, é fazer acontecer. Tá? É fazer acontecer com a burocracia, é fazer acontecer através das estruturas. Aqui dentro das estruturas aqui, ó, quem que é o estratégico, pessoal? O estratégico é o sócio, é o diretor, é o acionista, é o proprietário, é essas pessoas que fazem parte do estratégico. E o operacional? É o analista, é o auxiliar, é o operador, é o motorista, é a galera que bota a mão na massa, que faz acontecer, tá certo? Então a pergunta é o seguinte: você coordena algum tipo de pessoa? Você é chefe de algum tipo de pessoa? Não, não sou. Então você não está no tático. O tático ele coordena pessoas. Você que comanda a empresa? Não comanda a empresa. Então você também não é estratégico. O que você faz? Eu realizo a função tal. Então você é operacional. Tá? Não, eu tenho um grupo que eu coordeno de 3 pessoas, de 1 pessoa, de 5 pessoas, de 100 pessoas. Então você é tático. Tá? Eu tenho uma padariazinha e eu tenho dois funcionários. Então você é estratégico. Por mais que você realize funções de tático, de operacional, mas você é estratégico. Tá bom, pessoal? Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, pessoal, porque esse item 2.3 tem mais uma parte. E aí eu quero passar para vocês, tá? Então eu só vou dar um pulinho aqui no celular, vou dar pausa, volto aqui, apago, copio e depois eu volto aqui de novo, beleza? Aguenta um pouquinho aí.